Glória a Deus, eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a paz do Senhor para esta comunidade que está de posse de uma grande bênção nessa tarde, né? Pois uma das maiores bênçãos é ouvir a palavra de Deus. A própria palavra diz, o próprio Senhor Deus diz que é bem-aventurado o homem que dá ouvido à palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa vida muda de alguma maneira. Com certeza ela muda, tá? Agora, se a gente quiser continuar com ela mais abençoada, a gente começa a obedecer ela. Amém. Aí a vida verdadeiramente, a vida da pessoa vai mudar. Mas eu estou feliz porque eu sei que Deus está aqui nessa tarde. Pelo que eu tenho estudado, pesquisado, pelo que nós cristãos sabemos, esse é o culto que Deus diz assim: eu vou estar lá. Porque na igreja a gente se reúne todo dia, ele está ali também. Mas esse daqui tem que ter um general na frente, né? Toda guerrilha tem que ter alguém superior na frente para... Então, o nosso mestre, ele está aqui nessa tarde. E eu quero te dizer que ele está aqui para curar. Aleluia, ele está aqui para libertar. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para apagar completamente o teu passado e te dar um novo nome. Ele está aqui para te abençoar, para te enriquecer, para te prosperar. Ele está aqui como grande, como aquele que tem todo o poder do céu, na terra e na tua vida. É só você abrir o coração. Eu vou ler um texto aqui que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Amém. Esse é o culto que me agrada ao coração, porque eu sei que nesse culto nosso mestre, ele dispensa armas para os seus soldados. Amém. Glória a Deus. Então, o texto sagrado diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então até aí, estamos aqui diante de um relato bíblico, real, um fato que aconteceu no Oriente Médio, quando ali o Senhor, por consequência do pecado do seu povo, a nação de Israel, entregou a sua nação ao inimigo, aos sírios. E os sírios, vindo sobre a direção de Naamã, entraram em Israel, venceram aquele povo e levaram cativo o povo. E ali levaram também uma menina. E diz o texto que essa menina, que foi presa no meio dos outros prisioneiros, ela ficou a serviço da mulher de Naamã, na casa dele. Pode deixar assim mesmo. E eu acho interessante que o texto diz assim, olha: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Interessante. Naamã não conhecia o verdadeiro Deus. Naamã, ele não sabia quem era o Deus de Israel.
Naamã, ele era de certa forma idólatra, porque o rei da Síria, ele era adorador de Rimon, o deus pagão. E, consequentemente, os súditos adoravam o mesmo Deus que o seu rei. E a gente vê que Naamã entrava no templo para, junto com o seu senhor ali, se curvar diante de Rimon, o deus pagão. Então, consequentemente também, Naamã era um idólatra. Ele não conhecia o verdadeiro Deus e se curvava diante de Deus estranho. Mas o texto diz que ele era um homem de muito respeito, um homem muito bem conceituado, um homem de muitas vitórias. E Naamã, onde ele entrava para guerrear, ele vencia. A cidade que ele fosse enviado, ele conseguia vencer e trazia cativo o povo. E aonde Naamã chegava, ele tinha vitória, ele conseguia o que ele queria. É incrível. E o texto diz que Deus era com Naamã. Como é que pode Deus ser com uma pessoa idólatra? Como é que pode Deus ser com uma pessoa que se curva diante de um Deus estranho? Como é que pode Deus ser com uma pessoa que não conhece Ele? É aí que eu comecei a meditar e entender. Na sequência do texto, diz que no momento em que Naamã entrou e trouxe a menina de Israel cativa, quando ele venceu a nação de Israel ali, de certa forma, diz que ele trouxe uma menina que ficou na casa dele a serviço. Só que os meninos de Israel e as meninas, eles cresciam dentro do conhecimento bíblico, conhecendo o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. E quando Naamã bota aquela menina dentro da casa dele, ele estava colocando a bênção de Deus dentro da casa dele. E quando aquela menina vê a aflição no dia a dia de Naamã, porque ele mesmo sendo um homem de muito respeito, um homem bonito, bem conceituado, aplaudido por todo, reconhecido por todo, um homem que tinha muito dinheiro, um homem que tinha muitas vitórias, um homem que todo mundo, quando ele passava, se curvava diante dele, era um homem que chamava atenção, tinha uma boa família, tinha uma linda casa, tinha muitos pertences, muito dinheiro, era um homem que, podemos dizer assim, era um homem que ele tinha de tudo que é necessário, não lhe faltava nada, com exceção de uma coisa. Lhe faltava, sabe o quê? A paz interior que ele não tinha, não conhecia e não sabia onde encontrar. Então, eu acho interessante quando a menina vê, é como a gente que estamos aqui, a gente se compadece do sofrimento das pessoas. Porque não é fácil, irmão, ver uma pessoa se drogar todo dia. Eu sinto essa dor nas minhas entranhas, eu sinto. Eu me coloco, eu faço uma viagem, eu entro na vida daquela pessoa e procuro me sentir como ela sente, porque Deus nos ensinou isso aí através de Jesus Cristo, quando ele diz assim, olha, que ele tinha íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É entrar no sofrimento da pessoa e procurar sentir o que ela está sentindo. E eu fico imaginando como pode uma pessoa se embriagar com álcool todos os dias. Meu Deus, como pode uma pessoa viver entorpecida, viver em êxtase 24 horas, feito eu vejo por aí. E muitas vezes eu passo e vejo pessoas com a cara na lama, embriagado, outros rasgados, outros feridos. Oh meu Deus, quanto sofrimento. Deus não se agrada disso. Quanto roubo na face da terra, quanta destruição. Isso nos incomoda, porque o que incomoda o meu Deus, incomoda-me também. Glória! Porque o meu Deus odeia, eu também odeio. O que ele não gosta, eu também não gosto. Então, amados, entendamos que a menina estava lá e ela sentiu, a menininha sentiu íntima compaixão nela do seu senhor, que era Naamã. E ela disse, ela pensou na hora, claro, porque o Espírito lhe faz lembrar. E ela disse, olha, minha senhora, se o meu senhor, ele fosse na terra de Israel, lá tem um profeta que o restauraria da sua lepra. Vê que fé da menina. Nós que estamos aqui, nós viemos aqui, não foi porque a gente quis simplesmente. A gente não está aqui porque o pastor mandou. A gente não está aqui para aparecer. A gente não está aqui para contar uma história que a gente ouviu contar. Não, a gente está aqui porque antes de trazer o que nós viemos trazer para você, nós tomamos posse.
Amém. Glória a Nós Deus. fomos alcançados pelo melhor que Deus tem para a humanidade. Aleluia. E este melhor que Deus tem para a humanidade, nós recebemos e viemos trazer aqui também para você. E aí, amado, o texto diz que a menina disse para ele, na mesma hora, Naamã, ele procura se organizar para ir visitar o homem em busca da sua cura. Então aí eu comecei a entender por que Deus era com Naamã, um homem idólatra, um homem que não servia a Deus, um homem que entrava numa peleja e matava e vencia. Aí eu entendi por quê. Por quê? Porque o texto, a exegese bíblica diz que, a interpretação do texto diz que ele era idólatra, ele servia a um Deus estranho que não era Deus, porque ele não conhecia o verdadeiro Deus. Glória. Deus sabia lá no seu coração que quando ele ouvisse falar da sua pessoa como Deus, ele iria mudar de atitude. Ele iria mudar, irmão, a sua história. E foi o que aconteceu. Naamã não esperou duas palavras. A partir do momento que ele ouviu falar que ele seria restaurado da sua lepra, Naamã tomou a posição de ir logo ao encontro do homem de Deus. Aleluia. Glória. E aí o texto diz que ele foi. E aí é que eu acho interessante, porque Naamã, ele foi em busca da cura. Ele foi em busca daquilo que ele acreditou. Então, pela fé, Naamã já estava curado. Pela fé. Porque ele acreditou no que a menina falou. E foi para a terra de Israel. A terra de Israel, hoje, simbolicamente falando, nós podemos dizer que Israel é lá do outro lado, o país oriental. Mas espiritualmente, hoje, aqui, este lugar se transforma na terra de Israel espiritual. Por quê? Porque aqui estão os homens de Deus. Glória. E aqui está o maior homem de Deus, que é quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para salvar toda a humanidade. Glória a E Deus. diz o texto que Naamã vai e se encontra com, estou resumindo para adiantar, se encontra com o profeta, ou seja, chega na casa do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta não lhe atende pessoalmente. Por quê? Porque Naamã, quando saiu, ele saiu cheio de dinheiro, prata, ouro, vestes, muitos presentes para levar, para quando chegar lá de alguma maneira, aparecer para o profeta dizendo aqui, eu sou rico, eu mereço a cura, olha aí, eu posso pagar quanto você quiser, só que as bênçãos de Deus não se compram com dinheiro. Nada que você tem pode pagar a maior bênção que Deus tem para te dar, que é o quê? A salvação da tua alma. Naamã, ele fez inversão de valor. Ele achou que chegando lá, ele poderia comprar. Mas Deus não vende a sua bênção. Deus não vende a salvação. É um dom gratuito de Deus para todo aquele que crê. Mas dele não Então só basta crer. E aí, o profeta manda dizer para ele, vai lá, meu servo, e diz para ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E veio o servo do profeta e disse para Naamã, meu senhor, assim diz o meu senhor, que o senhor fosse e mergulhasse no Rio Jordão 7 mergulhos. Aí ele fica furioso. Um homem bonito, estrategista, guerreiro, vencedor, um homem reconhecido por todos, respeitado por todos, reverenciado por todos da sua nação. Vem agora uma nação e ele esperava ser honrado com todas as cortesias que poderia ser dada a um ali embaixador, digamos assim, de um outro país. E no entanto, quando chega lá, um simples funcionário, servo do profeta, vem dizer para ele mergulhar no Rio Jordão. Um rio que estava ali, de certa forma, sujo. Água turva, diz alguns historiadores que era inverno, e no tempo de inverno desce tudo que não presta por aquele rio. E aí ele imagina e diz, pera aí, ele está pensando que eu sou o quê? E aí ele começa a meditar, porque toda vez que a bênção vem, Deus requer algo de você. Deus sempre pede algo de você. E saiba que não é a tua casa, não é teu carro, não é teu dinheiro, tá? Não é nada material. Ele quer algo que está dentro de você. Aqui, ó. Sempre que Deus tiver um encontro com você e Ele quiser algo de você, Ele quiser a sua alma, Ele vai requerer algo de você. E diz o texto que Ele diz, Ele mandou que eu mergulhasse nesse rio. Na minha terra tem Farpá e tem Havana.
rios cristalinos de águas limpas. E ele manda que eu mergulhe nesse rio aí, de maneira nenhuma. Eu, nesse rio aí, e ele vai embora, sem querer receber a palavra. Por que ele não queria receber a palavra? Porque ele era orgulhoso ainda. E quando a pessoa é orgulhosa, ela não quer receber a palavra de Deus. Ela não quer atender o chamado de Deus. Por quê? O orgulho toma conta do seu ser. A pessoa diz, eu vou nada, eu quero não. Me juntar com esse povinho aí, não. Eu vou virar cafona. Eu não vou mais poder ver televisão, não vou mais poder ir à praia, eu não vou mais poder me divertir. Tudo isso é o diabo que coloca na mente da pessoa. A pessoa pode fazer tudo isso com sabedoria, com uma visão diferente da do mundo. E aí ele começa a se inchar. E aí ele diz, não vou não, me deite não. Mas aí chega o seu servo e diz, mas meu senhor, se ele te pedir outra coisa, tu não faria? Para o teu próprio bem, mergulha, quem sabe, vai lá, tenta, vai meu senhor. E ele, depois de muito servo insistir, ele chegou lá, se curvou. Porque, irmãos, entendamos uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que para servir a Deus é do jeito dela. E é um grande engano isso. A gente não pode servir a Deus do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que Ele quer. E Naamã tinha algo dentro de si que precisava ser tirado. Que era o quê? O orgulho, a exaltação. E Deus precisava quebrar aquele orgulho, tirar aquilo de dentro dele, para que ele se tornasse simples e humilde. E ele naquele momento diz o texto que ele vai agora e dá o mergulho. Alguns questionam e dizem que ele, cadê? Ficou se questionando. Mas ele disse, recebe, mergulha mais. E ele foi mergulhando, até que ele mergulhou 7 vezes. 7 é um número completo, que simboliza que Naamã tinha que tirar tudo que tinha dentro de si que não prestava e lançar fora. Esse número 7, mergulho, quer dizer que ele tinha que mergulhar na água por 7 vezes, ou seja, entregar tudo que ele tinha dentro de si e lançar na água. E esta água hoje simboliza a palavra de Deus que está aqui, manando do trono da graça para lavar a tua alma desta lepra que simboliza o pecado. Porque o pecado é a lepra do século. É a lepra que está consumindo a humanidade. Irmão, a lepra tem algumas características. Ela é uma mancha e que ela não causa dor. A pessoa vai sendo consumida viva e ela não sente dor nenhuma até morrer. Pode queimar o braço que está com lepra, a pessoa não sente nada. Pode furar, cortar, a pessoa não sente nada. A lepra é miserável e assim é o pecado. O pecado está consumindo a humanidade não está vendo. A humanidade está vivendo, sorrindo, mas é um sorriso artificial. Às vezes a pessoa vai lá e bate, vai bater, está ali triste, uma aflição na alma, uma angústia. Mas aí chega alguém, bora bater uma selfie. Aí a pessoa vai e abre aquele sorriso. Aí bate a selfie com aquele sorriso. Quando tira a selfie, quando tira o celular, aí volta a tristeza de novo. Você fica lá triste. Ou seja, são sorrisos artificiais, sorrisos aparentes. A pessoa está sorrindo, mas o seu coração está aflito, está submerso nas águas da tristeza. As pessoas estão ali angustiadas, aflitas, num silêncio chamado aflito. É aquele silêncio aflito, que quanto mais a pessoa se cala, maior é o seu grito. É terrível. É um grito de dentro que ninguém escuta pela boca, mas que quem está no Espírito vê, sente que aquela pessoa está gritando, está pedindo socorro. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Por quê? Porque a gente ouviu o grito da tua alma através do Espírito Santo de Deus. Jesus ouviu o grito da tua alma e nos enviou aqui para trazer uma palavra de salvação, de restauração, aleluia, de cura da lepra que é o pecado, para que você assim possa ser feliz de verdade. Porque dentro do homem, dentro da mulher, tem uma falta, existe um vazio, e esse vazio não se completa com nada, por mais que ele tente preencher com bebida, com drogas, com prostituição e com outras coisas mais que ele procura preencher. Mas à noite, no escuro do seu quarto, ele está lá triste, angustiado, chorando, aflito, procurando se agarrar alguma coisa e perguntando: por que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Porque tem um vazio dentro de você que só vai se encher quando você colocar Jesus dentro do seu coração. Então, amados,
Naamã foi lá e ficou curado depois do 7º mergulho nas águas. E essas águas simbolizam a palavra de Deus que vem para purificar, para nos lavar das nossas impurezas. E nesta tarde está aqui o rio manando. Só basta você dar 7 mergulhos. Esse 7 mergulhos simboliza entregar tudo que você tem por completo e se levantar como uma nova criatura, assim como Naamã. Diz o texto que Naamã, ele voltou a sua pele como de uma criança. Ou seja, Jesus quer te tornar como uma criança nesta tarde. Uma criança. Jesus quer dar uma nova oportunidade. Jesus quer mudar a história. Ele nos mandou aqui por essa causa. É você. Faz tempo que você tem ouvido o Senhor te chamar, mas você tem endurecido o coração. Mas nessa tarde Ele está aqui mais uma vez. E tem mais, ó. A gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã não, viu? A gente não sabe o dia da manhã não. Eu estou aqui pregando nessa tarde do pastor Dauro, mas eu posso até não chegar amanhã. Eu posso partir, alguém dizer, cadê ele? Morreu, mas estava aqui ontem. Oh, ontem passou. É um novo dia. O Senhor manda que se prepare. E a preparação só tem uma. É aceitar Jesus como Salvador. E diz o Senhor, e diz a palavra que Naamã voltou feliz para agradecer ao profeta. E ali entendeu que as bênçãos de Deus não se pagam. É pela fé, é pela obediência. E dali por diante, ele se tornou-se um servo do Deus Altíssimo. Que coisa linda, né? Deus sabia. Então você pode estar sendo semelhante a Naamã. Você tem tido algumas vitórias. Você tem carro. Você tem moto. Você tem uma casa. Talvez tenha uma conta no banco. Tem roupas bonitas. Tem uma boa amizade. Está sempre sorrindo. Reconhecido por todos. Aclamado por todos. Mas lá dentro, por debaixo dessa tua roupa, existe uma lepra. Que ninguém vê. Mas o Rei dos Reis e Senhor do Senhor vê. E Ele quer curar. Para que você tenha liberdade de sorrir verdadeiramente. Então, amados, fica aqui esta mensagem. Ainda vai vir mais. Vai vir mais. Porque Deus quer te convencer nessa tarde. Viu? Deus quer te abençoar tremendamente nessa tarde. Eu agradeço pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a todos. Pastor Gregório.